eu vou escrever aqui a resposta. Então, e aí fazendo aquelas substituições, né, para as variáveis v tilde, t tilde e p tilde, a equação fica isso aqui. Tá, então acho que depois eu vou colocar esse pedacinho aqui e vou revisar a ordem das respostas também. Vou esboçar, tá? Vou indicar o começo e aí com isso vocês devem conseguir. Então, o que tem que fazer é parecido, ele pede a variação do Mi e a variação do U, tá? Mas sabendo fazer um deles, o outro mais ou menos segue a mesma lógica. Tá? Vamos pegar o potencial químico. Então a gente tem que ver a informação que o enunciado nos dá para decidir quais são as variáveis relevantes do problema, ou quais são as variáveis convenientes do problema. Então, uma das coisas que ele diz é que nesse processo a pressão vai de PI até PF. Então a gente sabe a variação da pressão. Então a pressão é uma das variáveis relevantes aqui. Depois, o que caracteriza esse processo? É o fato dele ser um processo adiabático. Tá? É quase estático, então é um processo reversível, então a entropia é mantida constante nesse processo. Tá? Então, esse é o ponto de partida. Decidir as variáveis importantes aqui. Aí agora a gente pode calcular a diferencial. É isso que ele quer, a variação do potencial químico. Tá? Então, como agora a gente já decidiu as variáveis, então isso aqui vai ser dmi dp com a S constante. Então, a gente vê como o potencial químico varia com uma das variáveis, mantendo a outra constante, e com a segunda, mantendo a primeira constante. Tá? Então, isso é a nossa diferencial total. Bom, nesse processo específico, a gente sabe que a entropia é mantida constante. Então, esse pedaço não tem. Para saber qual é a variação do potencial químico, a gente precisa saber esse coeficiente aí, o dmi dp com essa constante. Agora que a gente já descobriu qual é a derivada que precisa calcular, ou seja, a resposta a essa derivada aqui, a gente precisa escrever ela em termos daquele pequeno conjunto de respostas termodinâmicas, tá? Que era o alfa, o kT e o Cp. Então, o processo de redução de derivadas é pegar qualquer que seja a resposta termodinâmica, isso aqui é uma resposta termodinâmica, e escrever em termos dessas três, no máximo, né, dessas três, ou das variáveis associadas ao estado do sistema. A gente tem uma série de regrinhas, em geral não tem uma única maneira de fazer esse processo. Bom, uma das quantidades que não aparece nunca dentro dessas alfa, kT e Cp é o potencial químico, tá? nas definições. Então a gente começa se livrando do potencial químico. E isso a gente pode fazer usando a equação de Gibbs do Rem. Aqui também a gente está supondo que o N é constante. Putz, apertei no botão errado. Vamos. Então, o que eu estou calculando? Eu estou calculando essa derivada aqui, dmi
dp com S constante, e quero usar então Gibbs do Rein, menos S dt mais VDP, para a gente se livrar daquele potencial químico que aparece no numerador. Tá? Então, isso aqui vai ser menos S dt dp com S constante mais V, e dp é 1. Tá? Agora vocês continuam. Agora tem que tirar esse S daqui. Então, com isso, vocês continuam. Se atrapalharem, aí me escrevam e a gente vê onde é que está o problema. O que mais? A energia, uma constante. Só um comentário: quando diz uma constante dimensional, é só para dizer que o A tem unidades. Tem as unidades para fazer com que a dimensão do que está do lado direito seja uma dimensão, né? Tenha unidades de energia, porque do lado esquerdo é energia. Aí o que ele quer fazer? Bom, ele quer que a gente mude a representação e passe para a representação de Helmholtz. Então, aqui a energia ela é função do S, do V e do N. E a gente quer passar para a representação de Helmholtz, onde a entropia é substituída pela temperatura, e V e N continuam iguais. Tá? E onde esse F aqui é a transformada de Legendre, onde a gente pega a nossa função original e desconta o produto do par nova-velha variável, tá? T e S. Então a gente precisa calcular essa variável. Bom, T é du ds, né, mantendo o V e o N constantes. Então, isso aqui vai ser 3A S2 NV. Então, qual é o procedimento que a gente sempre faz ao calcular a transformada? Então, a gente quer eliminar o S, tá? O S que aparece aqui, e quer no final terminar com uma função de T. Então, nessa equação que a gente calculou da temperatura, a gente isola o S. Só inverter. Tá? Passa o N, o V multiplicando, o 3A dividindo e tira a raiz. Tá? Então, isso aqui vai ser a raiz desse monte de coisa. Aí a gente volta para aquela expressão da F. Então, agora eu tenho que escrever U menos TS. Então, eu boto essa expressão da U aqui, mas, ao mesmo tempo, eu tiro aquele S ao cubo e substituo por essa raiz que a gente obteve. Tá? Então, ao invés da energia AS cubo dividido por NV, eu vou ter uma função um pouquinho mais complicada, porque no lugar do S ao cubo eu botei essa expressão. Tá? Então, aqui a gente substitui U, mas substitui o S aqui nesse U. Menos T vai terminar, a gente vai terminar com uma função de T, então esse T fica, e no lugar desse S aqui, de novo, a gente bota essa expressão. Se tudo estiver certinho, se não teve nenhum problema de conta, esses dois termos vocês conseguem juntar. A dependência na temperatura vai ser igual nos dois, do volume no N, tá? Então vai dar para somar. Então, o que a gente tem que calcular no item B são as condições aquelas de estabilidade que a gente viu, acho que numa das aulas mais recentes, né? Então, lá na aula, a gente partiu
da condição de estabilidade da energia, né? Porque é a partir da energia que a gente obtém todos esses outros potenciais termodinâmicos, e a gente fez um argumento geral para ver em relação àquela variável que a transformada vai modificar, como é que fica a questão da estabilidade. Então, a energia, né, como essa aqui é um caso, ela é função de S, V e N. E, bom, existem várias maneiras pelas quais a gente pode mudar, fazer essa energia flutuar, perturbando alguma combinação dessas três variáveis. Tá? Então, aqui a gente, na aula, a gente chegou a discutir a estabilidade em relação às flutuações numa única variável. Né? O que acontece com a energia se o S muda enquanto o V e o N não? O que acontece quando o V muda, mas o S e o N não? Ou o N muda, mas o S e o V não? Uma sozinha. Quem tiver interesse, tem um pé de página lá, um pouco mais, um pouco longo, explicando como lidar com o caso onde as flutuações são acopladas. Quando eu tenho, por exemplo, S e V mudando ao mesmo tempo. Tá? Daí a gente precisa... Então, a ideia é que, pensando na energia, se eu estou num mínimo de energia, né, imaginem uma bacia, né, num espaço, né, uma concha, assim, num espaço tridimensional, onde, vamos esquecer o N por enquanto, temos que pegar duas. Então, num eixo eu tenho S, no outro eixo eu tenho V, e na vertical, né, eu tenho U. Então, alguma coisa assim, U, S e V. E aí eu tenho uma figura, né, tridimensional aqui. Bom, a estabilidade que a gente está discutindo aqui é aquela mais simples de calcular, é a estabilidade local. Então, a estabilidade local, a gente vai fazer pequenas perturbações ao redor do mínimo que está aqui. A estabilidade global, ela não coloca restrições ao tamanho do passo, da flutuação que a gente está fazendo. Tá? Então, ao invés de pegar uma variação infinitesimal nas nossas quantidades, a gente pode ter uma variação finita. Né? Então, não vai mais ser um du que a gente vai calcular, né? Uma pequena variação, mas vai ser um delta. Então, aqui a gente está fazendo a situação mais simples, que é analisar só a variação local, porque daí para isso a gente pode fazer via uma expansão. Então, se eu fixo o volume, eu posso ver o que acontece quando eu mudo a entropia. Então, a gente basicamente escolhe uma direção que mantém constante o volume e vê como essa figura muda quando eu caminho na direção S. Tá? Então, a gente vai fazer uma variação em S, numa única variável, e ver o que acontece com U. Se eu tiver num mínimo, tá? E no mínimo a primeira derivada é zero, quem vai me dizer o comportamento é a próxima contribuição. Então, no mínimo, a primeira derivada não contribui, quem contribui é a segunda derivada. O que a gente quer? A gente quer que a energia aumente. Né? Se eu vou para frente ou, né, se eu vou para lá ou para cá, a gente quer que a energia aumente. Afinal, é um mínimo. Bom, então a análise que a gente fez foi considerar a série de Taylor, a expansão da energia ao redor desse mínimo. A primeira contribuição não tem, porque é o mínimo, a primeira contribuição seria a derivada primeira, né? Mas por definição, o mínimo, a primeira derivada é zero.
Então, quem vai me dizer se de fato eu estou no mínimo é a segunda derivada, tá? Porque a segunda derivada é o coeficiente do próximo termo relevante nessa expansão, o termo de segunda ordem. Bom, se eu pego uma função qualquer e expando, sei lá, função de x, e expando, né, em relação a x, eu tenho um termo linear, que é x, depois eu tenho um termo que é quadrático, x quadrado, x ao cubo, etc. Então, o que me interessa é esse termo quadrático. Quem vai dizer se é mínimo é o coeficiente desse termo quadrático, né? Então, a gente tem uma função, né, de x aqui, e o primeiro termo aqui vai ser o termo quadrático, e quem tiver multiplicando aqui é que vai determinar o sinal. Como eu quero que seja um mínimo, eu quero aumentar a energia quando eu me afasto do mínimo. Então, esse coeficiente, ele tem que ser positivo. Tá? Então, essa é a condição para que U seja mínima, tá? Quando eu tenho uma variação no S. Que esse coeficiente, que vai ser a segunda derivada da função em relação ao x, no caso S, seja positivo. E isso vale para qualquer uma das variáveis. Tá? Então, as condições que a gente obteve lá em aula para o critério de estabilidade da energia é que, se eu fizer a derivada segunda da energia em relação a S, isso não vai ser negativo, tá? Vai ser maior ou, no máximo, igual a zero. Tá? A mesma coisa com o volume. D2U dV2 também vai ser maior ou igual a zero. E, né, se o N puder mudar também, D2U dN2 também maior ou igual a zero. Bom, isso para a energia, que é o ponto de partida para os nossos potenciais. Agora, a gente, como mudou uma das variáveis, o critério de estabilidade mudou também. Então, se vocês olham lá na aula, sei lá, 30 e poucos, não, é uma das últimas, tá? Uma das 3, 4 para trás, a gente viu que, em relação à variável que está sendo modificada, o critério inverte. Então, quando a gente fazia a derivada segunda em relação a S e exigia que essa derivada fosse maior ou igual a zero, agora, como a variável é t e a transformada inverte a curvatura dessa nossa função em relação àquela variável, o nosso critério muda. Então, na Helmholtz, onde a gente não tocou no V e no N, os critérios continuam os mesmos. Então, a derivada segunda da F em relação a V continua tendo que ser maior ou igual a zero. Em relação a N, também continua sendo maior ou igual a zero. Mas, em relação à temperatura, inverte. Tá? Tem que ser menor ou igual a zero. Então, nessa 22b, o que tu tem que fazer é isso. Considerar flutuações locais em cada uma das variáveis. Tá? Então, agora, a f, né, aqui, é função de t, v e n. Então, tu tem que ver se flutuar só na temperatura, ou só no volume, ou só no n, o que acontece. Então, tem que calcular D2F, DT2, D2F, DV2, D2F, DN2. A derivada segunda em relação ao V e o N continua igual, tá? Continua tendo que ser maior ou igual a zero, mas em relação a T agora tem que ser menor do que zero. Então é só isso que tem que fazer. Tem que fazer essas derivadas segundas e ver se o sinal está de acordo com o critério que a gente discutiu lá na aula. E lá tem os critérios para qualquer um dos potenciais. Tá?
É só isso. Só então verificar essas derivadas segundas. A gente é possível que ela seja estável em relação às flutuações numa única direção, mas se eu pegar uma diagonal aqui onde muda o S e o V ao mesmo tempo, aí eu tenho que olhar a série de Taylor de uma função de mais de uma variável, e aí tem as derivadas mistas, aí a condição, né, não vai ser só... Eu vou ter termos quadráticos, né, função de x e y, eu vou ter x quadrado, vou ter y quadrado, mas eu vou ter xy também, termos mistos. Então, para satisfazer a condição, essa condição é mais complicada, né? Vai ter uma condição mista, mas a gente sabe que isso existe, está lá, mas a gente não tá introduzindo aqui. Então, se a gente olha as isotermas do Van der Waals, o que acontece? Lá em cima, quando a temperatura é alta, essas isotermas são praticamente iguais às isotermas do gás ideal, né? Função do tipo 1 sobre V. Mas quando a temperatura passar, né, estiver abaixo da temperatura crítica, as isotermas elas desenvolvem aquela estrutura onde tem um trecho que é instável, que não pode ter, e aí significa que a função vai pular de um ramo até outro e tem uma transição. Tá? Mas o que acontece se a gente continuar baixando a temperatura? As curvas, ao diminuir a temperatura, elas vão baixando aqui também. Até que vai chegar um ponto e bom, esse meu desenho ele não está muito bom, porque na verdade ela vai assim, o mínimo ele acaba descendo mais rápido do que o resto, tá? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer, se tiver uma temperatura suficientemente baixa, que a curva toca aqui no eixo. Então, essa temperatura é o máximo que a gente pode ir no Van der Waals, porque se eu descer mais ainda, a pressão aqui fica negativa, tá? E aqui nesse caso não faz muito sentido ter pressão negativa, tá? Então, o que o problema pede é exatamente isso. Então, mostra que para temperaturas suficientemente baixas, as isotermas elas vão tocar o eixo P igual a zero, ou seja, o eixo horizontal, dando origem a uma região de pressões negativas, que é essa região aqui. Então, a gente tem que achar qual é a temperatura, essa da isoterma em vermelho, tá? Vamos chamar T0, que é o nosso limite, tá? Então, aqui tem um ponto onde a curva toca Então, aqui tem... vocês podem começar com a equação de Van der Waals, mas é mais interessante usar aquela equação reduzida. Por quê? Porque é o mesmo sistema, mas é uma equação mais simples, porque ela não tem as constantes. Tá? Então, se vocês escrevem deixa eu copiar aqui, 8t 3v menos 1 menos 3v2. Vocês podem trabalhar com a equação não reduzida, mas é melhor trabalhar com essa aqui. O Douglas está perguntando se outros modelos de gás também têm esse limite. Eles podem ter. Eles não precisam ter. Tá? O gás ideal não tem, por exemplo. Tá? Mas ele também não tem a transição. Outros modelos podem ter termos que ficam relevantes ou que são relevantes nessas temperaturas mais baixas que eliminam esse efeito. Então, tudo vai depender da função
que a gente escolher. Então, outros modelos podem ter, mas não é obrigatório. Tá? Vitória, tu não precisa necessariamente usar essa equação. Tu pode usar a equação normal, que tem o A e o B. Só que o teu cálculo vai ficar um pouco mais chato, porque tem A's e B's para serem carregados, né? Então, a única coisa que tem que fazer é se perguntar quando que essa pressão, ou a outra pressão, se tu estiver usando a outra equação, quando é que isso aqui é zero. Aí, isso aqui vai dar uma equação de segundo grau, e aí vocês chegam na solução. Então, a solução, essa aqui, deixa eu ver, ela está no gabarito. Então, em termos dessa variável aqui, vocês vão chegar que esse t tilde é, deixa eu ver ali, 27,32. Mas se vocês escreverem isso aqui como foi definido, né, que é o t sobre tc, aí é assim que está no gabarito. Então, o gabarito está dando a temperatura, não a temperatura reduzida. Então, no gabarito, esse TC aparece aqui. Eu fiz com as variáveis reduzidas, mas eu acredito que se vocês estiverem fazendo para as não reduzidas, vai aparecer aqui na resposta um monte de A's e B's que vocês vão identificar lá com o TC. Então já é mais fácil trabalhar com as reduzidas, porque daí simplifica as contas, né? O gás de dieterite, se tu pega a resposta que eu tinha escrito, tá, vocês chegaram na equação essa que eu escrevi antes, né, quando eu botei o gabarito da última. Então, se vocês olham a cara daquela função, então, se vocês olham a equação do Van der Waals, no Van der Waals eu tenho um termo positivo, um termo negativo, tá? Então, se a temperatura for muito alta, esse termo ganha e o segundo é irrelevante. Mas à medida que eu vou diminuindo a temperatura, vai chegar uma hora que esse aqui, que não depende da temperatura, vai ficar o mais relevante, tá? E aí a pressão fica negativa. Então, por ter um termo positivo e um negativo, e o positivo depende da temperatura, então eu posso aumentar ou diminuir ele, a gente vê que no Van der Waals, nesse aqui, a pressão pode ficar negativa. Mas no Dieterite não, porque a exponencial é sempre positiva. Ah, não, aqui pode também, né? Mas não com não é a temperatura que importa aqui. Então, a exponencial ela é sempre positiva. Tá? Então, a pressão nunca vai ficar negativa por causa da exponencial. A temperatura também é sempre positiva. Mas a pressão pode ficar negativa se esse 2V menos 1 for negativo. Tá? Então, para volumes pequenos, volumes reduzidos pequenos, né, menor do que 1,5, pode ficar negativo. Mas a análise seria simples nesse sentido, né? Não é não tem uma temperatura abaixo da qual a pressão fica negativa, né? Então não tem problemas aqui. Então, ou tu tem a função com uma derivada segunda, né? Então isso aqui é f x. Então essa aqui seria a nossa função convexa com d2f dx2 maior do que zero, né? A segunda derivada aqui tá aumentando. Ou a função assim, côncava, e aí com d2f dx2 menor do que zero. Aqui ele dá uma função do tipo yx na n. Né? Então tem que fazer a derivada segunda. Quando fizer a derivada primeira, fica n xn menos 1, e quando fizer
a derivada segunda, baixa n menos 1. Então, o que tu tem que analisar é o sinal desse cara aqui. Isso aqui vai ser uma parábola, né? Tá? Então tem que ver quando é que o n vai te dar um valor positivo ou negativo, né? Então, por exemplo, tu vê, se o n tiver entre 0 e 1, o n é positivo, então esse cara aqui é positivo, mas o n menos 1 é negativo. Então, nesse intervalo, a derivada segunda é negativa. Então, a gente tem esse caso aqui. Se o n for maior do que 1, aí os dois, o n e o n menos 1 são positivos. Tá? E se tu tiver o n negativo, abaixo do zero, então, esse primeiro termo é negativo e esse aqui também é negativo. O resultado é positivo. Então, é exatamente o que está no enunciado. A derivada segunda vai ser positiva fora do intervalo 0, 1 e vai ser positiva dentro do intervalo 0, 1. Na 22, tu calculou a f, aí sim, tu deriva a f em relação ao volume e acha a pressão. E isso, não, tu não precisa isolar o V, porque como a compressibilidade isotérmica aparece a derivada do V em relação ao P, temperatura constante. Se tu tiver V em função de P, tu pode calcular, mas isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre dP dV. Então, como tu já tem a pressão ali, tu pode só derivar essa função em relação ao volume e depois, né, lembrar que tem aqui tem um 1 sobre V também, né? Então, pode fazer diferença. Mas daí é só inverter esse resultado. É só fazer derivado, não tem muito mistério, não. E aí ao fazer a derivada, tu vai ver que claro, vai aparecer temperatura, volume ali, mas tu vai ver que é a mesma expressão da pressão. Quando calculou ali o dF dV para achar a pressão, vai ter o mesmo termo vai aparecer dentro do capa, por isso que a resposta lá está como em termos da pressão, né? Mas poderia estar em termos da temperatura, do volume. É só porque ficava mais sintético escrever assim. Bom, daí tem a pergunta do Pedro, né? Se a gente tem uma função, né? Função de x, o f pode ser qualquer uma das nossas, pode ser a nossa energia, né? Então, aqui se eu pego a derivada, né, quando eu passo aqui pelo mínimo, como é que se comporta essa derivada? Ela está aumentando, né? Ela começa negativa lá embaixo, aí ela vai subindo, aí ela passa pelo zero e continua aumentando. Então, a variação da derivada, que também é uma variação, né? Ou seja, a variação da variação é positiva, né? Ela está aumentando. Então, ao redor desse mínimo, a derivada segunda ela é positiva. Então, essa é a curvatura que a gente tem que ter da nossa função no mínimo, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de convexa. Se a curvatura for o contrário, né, se a f for assim, como é que a derivada se comporta? Ela começa lá em cima, vai diminuindo, passa pelo zero e continua aumentando, só que para o lado negativo. Então, a derivada da derivada, a variação da derivada agora é negativa. E quando isso acontece, a nossa função é
chamada de côncava. Quando a gente tem uma função de múltiplas variáveis, né, a gente pode direcionar essa derivada. Eu posso calcular a derivada ao longo de uma direção, ou numa direção ortogonal, ou numa direção que pega o meio das duas. Né? Se eu olho de cima, né, eu tenho variáveis x e y, eu posso ver a curvatura nessa direção, ou no meio aqui em algum lugar. Então, essa diagonal a gente não está considerando aqui, porque ela é uma superposição das duas, né? Variações em x e em y ao mesmo tempo. Então, a gente só está olhando variações numa única variável. Então, eu fixo as outras, né? Então, nesse caso aqui, eu fixo o y e mudo o x. Ou eu fixo x e mudo o y. Então, o que a gente tem que fazer é isso. Se a minha função for a energia, ela tem que ser mínima em relação a S, a V e a N, a qualquer uma delas. Então, se eu calculo a derivada segunda da energia em relação a S, o que importa aqui para decidir a concavidade é o sinal. Então, D2U ds2 tem que ser maior do que zero, D2U dv2 também, D2U dn2 também. A gente, de novo, não está olhando as condições mistas. Tá? Então, isso vai funcionar para, inclusive, todas as outras representações para os outros potenciais termodinâmicos que são obtidos a partir da U. Então, Helmholtz, entalpia, Gibbs, qualquer um desses, eles foram calculados começando com a U. Em cada um desses potenciais, a gente mudou uma ou duas variáveis e uma ou duas ficaram iguais. Então, por exemplo, na Helmholtz, a gente troca o S pela temperatura, mas o V e o N continuam. Então, as variáveis que continuam no potencial, elas continuam obedecendo a mesma condição. Então, quando eu vou para F, que é a função de T, V e N, mudou o T, mas o V e o N continuaram. Então, se mantém a mesma condição. Como eu tinha, por exemplo, que D2U dv2 tinha que ser maior do que zero, é o mínimo, eu também tenho que ter D2F dv2 maior do que zero, porque a variável V eu não mexi nela. Mesma coisa para o N. Mas o S eu troquei pelo T. E quando a gente muda a variável via transformada de Legendre, a gente mostrou essa propriedade, a gente inverte a curvatura. Então, todas essas variáveis extensivas que faziam parte da lista de variáveis da energia e que aí podem permanecer nos potenciais, essas aqui, as derivadas têm que ser maior do que zero. Mas as derivadas intensivas, como temperatura, pressão, potencial químico, que foram introduzidas via transformada de Legendre, e a transformada inverte a curvatura, a gente inverte o critério. Então, em relação a essas, o critério agora é ser negativo. Então, D2F dt2 tem que ser menor do que zero. Na entalpia, o critério vai ser D2H dp2 menor do que zero. E na de Gibbs, tanto D2G dt2 quanto D2G dp2 vão ter que ser menores do que zero. Tem uma das aulas lá que a gente lista todas essas condições. Tá? As variáveis remanescentes, o critério continua o mesmo, a condição de mínimo. Derivada segunda daquele potencial em relação a uma das variáveis originais, e as originais são as extensivas, a derivada segunda continua sendo maior do que zero. Mas em relação a qualquer uma intensiva que foi introduzida, aí o critério inverte, passa a ser negativo. Tá? Dá uma olhadinha lá na aula, é uma das últimas, tá? 30 e poucos ali,
que tá explicado, está calculado o que acontece com a transformada, e depois a gente tem uma lista das condições. Só preste atenção que nessa lista eu estou supondo que o N é a constante, mas a mesma condição se aplica para o N. Se o N faz parte da lista de variáveis, a derivada em relação a ele também vai ser positiva. Se a gente trocou o N pelo potencial químico, a derivada em relação ao potencial químico, aí acontece a mesma coisa aqui com temperatura e pressão, ela é negativa. Tá? Então ali é só por uma questão de tempo e espaço que a gente não considerou o N naquela lista, mas ele entra com o mesmo papel dos outros.